Todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Uma nova jornada pelo conhecimento das Escrituras está prestes a começar. Com a apresentação de Felipe Victório e comentário pastor, professor e doutor Ilmar Sattler, está entrando no ar o podcast que irá alimentar o seu conhecimento das Escrituras. Baú do Escriba. Descubra o tesouro da Palavra de Deus. Shalom, shalom, meus amados. Que Deus possa estar abençoando cada um nesta manhã abençoada por Deus. Eu sou Felipe Victório, falo diretamente da cidade de Aimorés. Amém. Estamos começando mais um episódio do Baú do Escriba Podcast. Estamos gravando o episódio 8. Hoje vamos abordar o assunto O Dilúvio. Estamos na primeira temporada Gênesis. Embarque com a gente. O nosso pastor Ilmar já está aí ao vivo com a gente, ligadinho. Amados e queridos irmãos, quero pedir a vocês para que se inscrevam no nosso canal. Curte, comenta os nossos vídeos aí, nos apoiem para levarmos a mensagem de Deus a mais vida, procurarmos a expandir as Escrituras Sagradas. Não basta só lermos a Bíblia, precisamos conhecê-la, entendê-la e nos aprofundar. Amém? A única coisa que levamos após a nossa morte é o conhecimento que nós adquirimos aqui em terra. Pode olhar que você vai ver. Conhecimento é a única coisa que você leva depois daqui. Você não leva ouro, você não leva prata, você não leva literalmente nada mais além do conhecimento que você adquirir aqui. Então vamos estudar as Sagradas Escrituras, conhecermos o Deus que nós servimos. Amém? Antes de começarmos, vamos fazer uma pequena oração. Soberano Deus eterno e único Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome nos céus e na terra. Pai amado, Pai querido, eu venho te apresentar, ó Pai, nesta manhã, ó Pai, abençoado por Ti, cada ouvinte, ó Pai, nesta manhã, cada telespectador, quem nos acompanha, ó Pai, pelo YouTube, quem nos acompanha pela rádio, Pai amado, Pai querido, vai de encontro ao alcance da minha voz e venha, ó Deus, derramando, ó Pai, as suas bênçãos, abrindo, ó Pai, o entendimento dessa pessoa, para que nós possamos, ó Pai, entender a Tua Palavra, entender as Suas Sagradas Escrituras. Capacita, ó Pai, cada dia mais o nosso pastor Ilmar e o abençoa, ó Pai, ricamente, ó Pai, por estar nos disponibilizando esse tempo, ó Pai, para nos ensinar, ó Pai, as Suas santas e sagradas Escrituras. Graças te damos, ó Pai, pela vida, ó Pai, de cada ouvinte, ó Pai, de cada telespectador, de cada um, ó Pai. Graças te damos pela vida, ó Pai, do nosso pastor que nos ensina. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Fique com a gente, não se esqueça, curte, comente, compartilhe o link aí com os seus contatos do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. Vamos então divulgar aí esses estudos das Sagradas Escrituras. Amém? Lembra que não é um estudo qualquer, é um curso, um pós-graduação ou uma especialização nas Escrituras Sagradas. Estamos na primeira temporada estudando sobre Gênesis, já estamos no 7º episódio, estamos estudando sobre o dilúvio agora. Amém? Quero mandar aquele abraço especial para o nosso diácono Anderson, nosso presbítero Nilson, nosso irmão João Hélio, o Alvani Júnior, nosso pastor Alvani, nossa missionária Simone, nosso pastor Joaquim, que está sempre ligadinho com a gente e não perde um episódio. Quero mandar aquele abraço também para o nosso presbítero Alessandro de Baixo Guandu, que está nos acompanhando. Amém? Quero mandar também um abraço aí pro Francisco de Lajinha, está aí nos acompanhando, se inscreveu no nosso canal, o PH que se inscreveu no nosso canal aí, amém? Que Deus possa estar abençoando, possa estar aí abençoando cada um, amém? Fiquem com a gente aí, vamos entrar no nosso estudo, amém? Já a gente volta, nosso pastor Ilmar já está aí ao vivo com a gente aí, vamos lá, amém? Shalom, meus queridos e amados irmãos e estudiantes da Palavra de Deus. Graça e paz aqui, pastor Ilmar. Satemeri, que ela cai esse chapeuzinho aqui por causa da luz, que é muito forte. Falamos diretamente de Caldas da Rainha, Portugal, distrito de Leiria. Nossos cursos aqui pelo Centro de Excelência da Educação Cristã da ADEF, Assembleia de Deus Fogo para a Europa, igreja que nós estamos participando aqui na Europa, e também pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit,
mantenedor do Seminário Benedito, que há 30 anos nós fundamos em Minas Gerais. Estamos ministrando as aulas do curso de especialização bíblica ou pós-graduação na área de Pentateuco, Gênesis. Então são 9 matérias, já estamos trabalhando agora a 4ª matéria. A primeira matéria foi os 7 tempos de Deus, mostrando como é que Deus age em cada dia 1000 anos, durante a história. Depois estudamos os dias pré-diluvianos, como é que era a vida antes do dilúvio, dessa catástrofe, cataclisma que foi o dilúvio. Depois estudamos a Arca de Noé, a construção que demorou 120 anos, provando que demorou mesmo, né? Que tinham 3 compartimentos chamados de ninhos, kem, no hebraico. Os detalhes, tudo da arca, tudo, aquela grande embarcação que flutuava, né? Não tinha leme, não tinha controle, ela ficava à deriva. E hoje chegamos na matéria o dilúvio. O dilúvio foi um evento que marcou, né? Nós podemos chamar assim a Terra até o dilúvio, até o ano 1656 é uma Terra, é um planeta, e depois do dilúvio é outra coisa, mudou tudo. Nós vimos isso nos dias pré-diluvianos. Hoje nossa tarefa aqui é estudar o dilúvio, como é que foi esse cataclismo no grego, ou então Mabul no hebraico. Então vamos começar dizendo que dilúvio não é uma chuva torrencial de 150 milímetros, né? Não é isso. Dilúvio não é um aguaceiro, uma inundaçãozinha. Dilúvio é uma catástrofe, é um cataclismo. No grego, cataclismos. A palavra aparece 4 vezes só no Novo Testamento grego, em Mateus 24, 38, Mateus 24, 39, Lucas 17, 27 e 2 Pedro 2, 5. Só aparece aí nesses textos. E esses textos geralmente são textos que se referem categoricamente a Jesus, né? Em Mateus e Lucas, está falando sobre isso. E nós precisamos de observar todos os discursos de Jesus quando estamos estudando a palavra sagrada. Porque ele fez questão de autenticar, de dar fé naqueles fatos que tinham dúvidas. O povo duvidava que houvesse ocorrido. Então, todos esses pontos que ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló, é uma referência que ele sabia, ele esteve lá visitando Abraão, né, debaixo dos cavalos de Manre, e ele sabia que aconteceu. Assim como Jonas teve 3 dias e 3 do tempo no ventre do grande peixe, ele também sabia. Então, Jesus veio autenticando, dando veracidade aos fatos que eram chamados fatos cabulosos, que alguns tinham dúvidas sobre eles, né? Então, ele citou aqui, versículo 30, Mateus 24, 38. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam sem casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Esse mesmo texto vai ser citado também em Lucas 17, 27. E não perceberam, diz o versículo 39 do capítulo 24 de Mateus, não perceberam, senão quando veio o dilúvio, os levou a todos. Isso aqui está categoricamente certíssimo. O dilúvio levou a todos, não teve tempo de ninguém sair correndo para cá e para lá, chamar o bombeiro, acionar alguma coisa, não. Foi uma catástrofe repentina. As fontes do grande abismo explodiram e as comportas se abriram de uma vez só. Isso está comprovado na fossilização. Nós veremos aulas sobre isso aqui, como foi um fato repentino e instantâneo. Uma Polaroid tira foto. E também 2 Pedro, vamos ver aqui, 2 Pedro, cadê Pedro? Está aqui 2 Pedro 2, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então aqui Pedro, que é discípulo de Jesus, né? É um dos discípulos que escreveram junto com João e Mateus. Ele está citando categoricamente o cataclismo, a palavra dilúvio aqui no original, grego, Novo Testamento, cataclismo, que aparece 4 vezes. Depois Pedro também diz no capítulo 3, versículo 6, pelo qual vai perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Afogado aí é originário do cataclismo, ou cataclismo originário do verbo cataclizo. Cataclismo é o verbo que originou a palavra cataclismos. Aí o verbo afogar aqui, está escrito aqui, catacliso, esse verbo aí aparece só nesse lugar aqui, um rapax legomena.
a palavra que só aparece aqui no texto grego. Vamos agora ver então no hebraico, como é que é esse nome aí no hebraico, não é? O dilúvio no hebraico, capítulo aí, vamos ver, capítulo 6 em diante, vai aparecer a palavra, né? Sobre dilúvio. Vamos ver aqui no 7, versículo 10. Lembrando que a palavra mabul, no hebraico, vem do verbo yabal. Esse verbo quer dizer trazer, carregar, conduzir. Daí a palavra dilúvio, a palavra aparece 13 vezes no Velho Testamento, sendo que uma vez nos Salmos e 12 vezes aqui no texto do dilúvio. No texto de Gênesis 6, 7 até o 11, do capítulo 6 até o capítulo 11, nós veremos então aí 12 ocorrências, com mais a ocorrência de Salmos, nós temos 13 ocorrências. Então vamos ver essas ocorrências aí e verificar que há uma diferença muito grande entre Mabul, que é uma inundação rápida, instantânea, violenta, um cataclismo, né? E as palavras parecidas, como por exemplo, nepetz. Nepetz é a palavra para chuvas torrenciais. Ela ocorre somente em Isaías 30, versículo 30. Não aparece mais em local nenhum. Depois tem outra palavrinha também usada no hebraico para inundação, aguaceiro, afogar, que é shatef. Shatef aparece somente 6 vezes no Velho Testamento, quer dizer, inundação, um aguaceiro muito grande. E essa shatef vem do verbo shataf. Desculpe. O verbo shataf aparece 31 vezes. E ele significa inundar, transbordar, afogar e até lavar. Então, o dilúvio, meus irmãos, essa aqui na primeira aula, a aula introdutória, nós estamos mostrando as palavras técnicas que foram usadas pelos escritores. O salmista também usou, né, essa palavra nos Salmos, número 29, versículo 10, quando fala dos dilúvios, até no plural. E Moisés recebeu essa revelação, porque Moisés está muito distante de Adão, né, muito distante de Adão. E ele recebeu essa direção, essa revelação, e ele usou essa palavra aí, que significa isso mesmo. Dilúvio, inundação completa, global, total, universal. E no grego, cataclismos, a gente até usa no português, né, a palavra, houve uma hecatombe, houve um cataclismo, houve uma catástrofe, uma coisa assim, terrível, muito grande, de proporções enormes, que afeta algum local, né? Então, essa primeira aula, vamos ficar por aqui, mostrando que a própria palavra nos indica que foi um fato inédito, jamais ocorrido, uma chuva de proporções gigantescas, nós veremos depois quantos milímetros choveu naqueles dias. Estamos estudando aqui as nossas aulas de Gênesis, que é pós-graduação em Pentateuco, da nossa matéria específica de hoje, o dilúvio. Na aula passada nós fizemos um apanhado aqui mostrando que o dilúvio, a própria palavra usada no grego e no hebraico, Mabul e cataclismos no grego, já indica a proporção da tragédia, né? Hoje veremos que o dilúvio foi uma tragédia universal e está inscrita, se encontra detalhes dela, às vezes com outros nomes, com outras personagens, em quase 300 civilizações pelo mundo afora. Então, de um ponto no outro, da China, lá no extremo, né, Oriente, vindo aqui Canadá, nos aborígenes, vai nos aborígenes na Austrália, nos Inuites, e por todo mundo, na Terra del Fogo, aqui embaixo, na Patagônia, nós encontramos lendas, histórias que houve em tempos antigos uma inundação muito grande, terrível. O exemplo mais famoso dessas ocorrências é a chamada Epopeia de Gilgamés. Nessa Epopeia de Gilgamés, conta que um tal de Atrahasis, que seria o Noé, né? Ele teria então se salvado com a família dele, e numa embarcação e etc. Então, quase 300 civilizações do mundo antigo têm, em algum momento, uma história que conta que houve uma inundação global. Isso é um primeiro fato a mostrar que o dilúvio é universal. Porque senão, como é que esse povo que não conheceram uns aos outros,
Naqueles tempos que pensava-se que o mar chegava num ponto que ele descia reto, né? Ninguém ainda se aventurava em viagens transoceânicas, transatlânticas, transpacíficas. Só se tinha naquela época, nesses tempos antes do dilúvio, nós tínhamos um só oceano, o Pantalassa, uma só terra Pangeia, os continentes eram unidos, a América do Sul encaixava com a África encaixava com a Europa, não existia o mar Mediterrâneo. Então o dilúvio, segundo James Ussher, que é um dos maiores cronologistas do mundo, ele teria acontecido no ano 2348 a.C. 2348 a.C., porque diz a Bíblia que o dilúvio ocorreu exatamente no ano 1656, depois de Adão. Se a gente pegar os tempos de Adão, a criação de Adão, até o ano 1656, nós vamos encontrar e chegar no dilúvio, né? Interessante que nós temos aí um 6 e um 5 e um 1, que também dá 6, né? Parece assim uma coisa tem a ver com 666, né? Então, essas civilizações pelo mundo afora constataram esses detalhes, que o dilúvio foi uma ocorrência que esteve confirmada em todos os pontos, todas as latitudes terrestres, né? E longitudes também. Então, ele é universal. Primeira coisa que a gente prova que ele é universal. Primeiro ponto é básico. Noé não precisaria de fazer embarcação nenhuma se ele fosse local. Porque se o dilúvio fosse só na América do Sul, Noé mandava avisar o povo da América do Sul para ir para a América do Norte. Pronto, não tinha problema nenhum. Se o dilúvio fosse só na Europa, o povo da Europa ia para a África, ou ia para a Ásia, ou para a Oceania, ou para as Américas. Então, como se foi construída uma embarcação e todos os animais do mundo inteiro foram até ela, é porque ele foi no mundo inteiro. Outra coisa que se constata que o dilúvio foi universal são as várias sepulturas fósseis encontradas em todos os continentes. A gente encontra sepultura fóssil aqui no Brasil, na Chapada do Araripe, né? Aqui onde tem aí dinossauros como o Santana Raptors, que é um dos dinossauros mais antigos do mundo, que foi encontrado até os músculos dele com veia, com sangue fossilizado. Você vai lá no Himalaia, no alto do Everest, foi encontrado fóssil de peixe no alto do Everest, mostrando que não existia Everest antes do dilúvio, né? Aquilo ali era uma área que era uma bacia sedimentar, era um vale. Depois do dilúvio é que teve essas transformações todas aí que apareceram com as pressões, os atritos e as compressões das placas tectônicas, surgiram as grandes cordilheiras pelo mundo afora. Cordilheira dos Andes aqui na América, né? As rochosas nos Estados Unidos, Cordilheira do Atlas, né? Temos o Kilimanjaro na África, a Cordilheira do Himalaia na Ásia. Outra coisa, grande depósito de carvão que exigiriam grande quantidade de vegetação fosse coberta rapidamente. Tem grande depósito de carvão aqui no Brasil, na região sul, em muita área ali carbonífera. E você encontra também lá no Vale da Alemanha, nos vales do rio Ruhr e Reno, tem muita área de carvão. Tem muito carvão na China, na Índia, na Rússia. Então, pelo mundo inteiro tem depósito de carvão, mostrando que eles, para ser formados, tinha que ser uma vegetação toda coberta. Toda a vegetação tem que ser coberta para que se forme esses grandes depósitos de carvão pelo mundo afora. Outra coisa que eu falei também é o fato de fósseis oceânicos serem encontrados nos topos da montanha ao redor do mundo, né? Já encontramos fósseis de animais do mar no Everest. E as mais de 200, quase 300 lendas que contam histórias de uma inundação global pela face da Terra. De civilizações que não conheceram umas as outras, tipo Incas, Astecas e Maias aqui, com povos aborígenes da Austrália, lá no outro canto do mundo. Outra importante coisa também é a grande extensão de formações geológicas, mostrando vastas camadas de depósitos de sedimentos, incluindo aqueles encontrados no Grand Canyon, nos Estados Unidos. Tudo isso mostrando que a inundação foi global. Pelo mundo inteiro, foi geral, instantânea e rápida, né? Não teve tempo de ninguém sair correndo para um lado para o outro, tentando socorrer, né? Aí alguém fala, mas se fosse global, como é que poderia ter água para inundar o Everest? Já disse, não existia, naquele tempo não existia monte nenhum que tivesse mais de 1 quilômetro de altura,
nem lago que tivesse mais de 1 quilômetro de fundura. A terra era quase mais certa, não havia essas grandes cordilheiras, montanhas, esses picos enormes, nem havia grandes depressões, como nós temos, depressão do Mar Morto, 400 metros abaixo do nível do mar. O próprio oceano não tinha isso. O soalho oceânico, hoje a gente encontra as fossas da Mariana, que tem mais de 11 mil metros de profundidade. Quer dizer, é um buraco para dentro da água, né? Um buraco dentro d'água. Então não existiria isso. E a gente observa que até no alfabeto chinês tem um desenho de um barco com 8 pessoas para representar o mar e a sua inundação. Então a evidência do dilúvio é total. Para comprovar isso, até no Brasil, em 2013, descobriram no Rondônia um diamante que tinha 1,5% de sua massa formada de água, indicando que a Terra do passado tinha um oceano gigantesco a 50 km abaixo da crosta terrestre. Né? O núcleo da Terra, lembrando que o núcleo da Terra fica a 6.370 km. Mas assim como a gente tem os grandes lençóis aquíferos, né? No Brasil a gente tem o aquífero Guarani, que é um grande reservatório de água potável que fica debaixo da terra. Havia um oceano debaixo da terra. Por isso que a Bíblia diz que as fontes do grande abismo explodiram. E depois a janela do céu. Há evidências fósseis que os polos antigamente tinham clima tropical. Uma camada de vapor de água transparente, equivalente a uma coluna de 30 metros de água, produzem efeito estufa muito melhor. Lembrando que nos dias pré-diluvianos o efeito estufa era feito pela água, H2O. Tinha água em cima e água embaixo. Então a água é o melhor coador do que o ozônio, né? Sem falar que estão acabando com o ozônio. Então é isso, nós ficamos nessa aula de hoje encarregados de provar que o dilúvio foi universal, através desses dados científicos que mostramos, e também que ele foi constatado, foi relatado por mais de 270 civilizações pelo mundo afora, só mudando as personagens. A cronologia do dilúvio, passo a passo, dia a dia, como foi acontecendo. Lembrando que o dilúvio foi no ano 1656 da vida de Noé, né? Você tem 3 6 aí, 6, 6, 5 e 1, 6. É o 666, né? Foi no ano 600 de Noé, no ano 480 ele recebeu a revelação, no ano 600 aconteceu, né? Então Noé teve uma vida dividida em 3 partes, como Moisés, né? 2/3 de Noé foi antes do dilúvio, e 1/3 depois do dilúvio, porque ele viveu até o ano 950, é um dos que mais viveram, né? Depois de Matusalém e Jared. Vamos então, o dilúvio com 371 dias, Noé ficou ali dentro da arca. Não é que o dilúvio durou esse tempo. O dilúvio, o período que Noé entrou na arca e saiu da arca, soma 371 dias. Vamos à cronologia então. Primeiro, no versículo 7:1, disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e tua casa. Então, no versículo 7, versículo 1 do capítulo 7, manda entrar na arca. Agora o 7:4, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. Então veja bem, no versículo 10 também confirma que ele entrou 7 dias antes da chuva cair, ó. Capítulo 7, versículo 10. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as vagas do dilúvio. Então Noé entrou 7 dias antes. Eu acredito piamente, vou perguntar isso chegando no céu, que a Noé, que ele entrou assim que ele sepultou o velho Matusalém, que morreu no ano do dilúvio. E eu, na minha pouca ideia, na minha humilde ideia, penso que Matusalém morreu 2 dias antes dele entrar para a arca. Então ele enterrou e entrou para a arca. Então, 7 dias antes, nós começamos, é o dia 10 do segundo mês do ano de 600. Agora 7:11, no ano de 600 da vida de Noé, o 17, 7 dias depois, nesse dia romperam as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Então começa a chover ininterruptamente, chuva muito densa. Não é chuvinha de 50 milímetros, nem de 150 milímetros. É uma chuva que, segundo os cálculos dos especialistas, mais ou menos 750 milímetros chovia sem parar, sem cessar, sem vacilar. 40 dias, hein? Então a coisa foi feia. Depois vamos para o 7:12. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites.
Então, nós já estamos aí agora no dia 27 do terceiro mês do ano 600, porque choveram 40 dias. Então, 7:17 vai dizer, durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca. Então, continuando agora, para o 7:24, aí fala que passou de 15 corvos, etc. 7:24, e as águas duraram 150 dias predominando sobre a terra. Então, nós já estamos agora no versículo 7:24, 8:3, as águas iam escoando de maneira que ia minguando ao cabo de 150 dias. Então, 150 dias duraram a água. Nós já estamos agora no dia 17 do mês 7 do ano 600. E depois de 150 dias, repousou a arca no Ararat, montanha do Ararat. Versículo 8:4. No dia 17 do sétimo mês, está aí, a arca repousou nas montanhas do Ararat. Então, depois de 150 dias, ela repousa na montanha do Ararat. Capítulo 8, versículo 4. 8:5, que as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos, os picos do monte. Então, nós já estamos agora aí com 223 dias, né? Já estamos no primeiro dia do 10º mês do ano 600, é o 8:5. Agora, o 8:6, ao cabo de 40 dias, Noé abriu a janela. Então, mais 40 dias, nós estamos no dia 11 do mês 11 do ano 600. Ele vai soltar, então, o Noé vai soltar um corvo. É a primeira menção à ave feita na Bíblia, é o corvo, a primeira ave que aparece. Depois, a segunda ave é a pomba. Aí, continuamos para o 8:8. Depois, soltou uma pomba. O corvo, versículo 7, o corvo ia e voltava. Então, não se sabe. Se ia e voltava, no mínimo, vamos pensar que ele soltou de 7 dias, né? Demorou mais alguns dias. Agora, depois, está no 8:6, depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam minguado. Então, aí já vamos passar aí, vamos colocar aí 40 dias, já estamos com 263 dias, já é agora, vamos para 18 mais 7 dias, no dia 11, 18 do 11, mais 7 dias, chegamos no ano 270. Ele vai soltar a pomba pela primeira vez, né? Soltou a pomba, ela voltou. 7 dias, 25 do 11, é o versículo 8:10. Esperou 7 dias, soltou a pomba de novo. 8:10, 277 dias que já está Noé na arca. Pomba a segunda vez, 25 do 11, do ano 600. 8:12, então esperou mais 7, soltou a pomba de novo. Aí ela não volta. É o dia 2 do 12 do ano 600. Chegamos a 284 dias que Noé está na arca. Vamos para o 8:13. Sucedeu no primeiro dia do primeiro mês do 601. Então, aí nós temos mais 29 dias. Chegamos a 313. Então, vamos aí verificar que as águas secaram. Então, pensamos no primeiro dia do primeiro mês do 601. 300, completamos 313 dias que nós estamos na arca, as águas secaram. Mais 26 dias, ele vai tirar a cobertura. O 8, 13, 14, e aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então, no 8:14, nós já estamos no dia 27 do 2 de 601, quando completamos 371 dias e Noé vai sair da arca. Então, ele entrou no dia 10 do segundo mês, que é Ziv, do ano 600, e saiu no dia 27 do mesmo segundo mês, que é Ziv, do ano 601. Então, são 371 dias que ele passou ali dentro, lembrando que ele entrou 7 dias antes de começar o dilúvio, que evidentemente que não ia Deus avisar para ninguém. Isso mostra mais uma vez que foi um hecatombe, foi um cataclismo, foi uma catástrofe, foi um desastre, que foi assim, não dava para ninguém acudir, corre fulana, corre Beltrano, não tinha tempo disso. Então foi 7 dias aguardando, porque era como se fosse um míssil disparado. Quando rompeu a explosão das fontes do grande abismo, romperam a janela do céu, abriu de uma vez só, é uma tromba d'água de 750 milímetros de água, inundação pior do Brasil, que já teve lá na região de Petrópolis, Itaipava. Choveu 150 milímetros em 24 horas. Agora você imagina que varreu tudo, deu águas
descendo um morro assim da altura de 10, 12, 15 metros, como se fosse uma tsunami. Você imagina 40 dias, noite e dia chovendo 750 milímetros. A água dá para inundar a terra 3 vezes, porque principalmente não havia montanhas como temos hoje, desse tamanho que temos hoje. Então foram 150 dias de inundação e depois 221 dias de escoamento. Né? As águas foram escoando e hoje estão aí nos polos. A terra que era redondinha ficou assim, oval. Ela é achatada nos polos, polo norte e polo sul, água doce. Hoje vamos falar alguma coisa sobre a maior evidência, a maior prova. Qual o maior meio de se provar que existiu dilúvio pelo mundo afora? E eu vou deixar de pronto dizendo que chama-se fósseis. Os fósseis ficaram aí, parece que até por direção divina, Deus permitiu, para se provar que houve dilúvio no mundo inteiro. Porque os fósseis estão em todos os 5 continentes, mostrando também que o continente era uno. Nós tínhamos um só continente chamado Pangeia e um só oceano chamado Pantalassa. Não tinha esses oceano Índico, Pacífico, Atlântico, Glacial, Ártico, Glacial, Antártico. Não havia os continentes como temos hoje, Américas, Oceania, África, Ásia e África. Não, nós tínhamos tudo isso num globo só, né? Então a fossilização é a prova mais contundente, veraz. O cientista tem que se quedar e confessar que realmente houve um cataclismo, houve uma inundação global, houve um fenômeno, um evento, né, repentino, instantâneo, pelo mundo inteiro, fossilizando os animais como estavam. Acharam, por exemplo, mamute, que é um animal da África, acharam mamute congelado, tinha até gramas, ervas que eles tinham comido naquele instante, ainda estava em condição de ser analisada, mas acharam lá na Sibéria. Então vai mostrando aí, né? Acharam-se, por exemplo, nos fósseis de peixes no alto do Monte Everest, mostrando que o Everest outrora era uma bacia sedimentar, onde estavam cheios de acúmulos de areia. Depois do dilúvio, nesse meio tempo de dilúvio acontecendo, né? Você imagina um planeta todo inundado durante 371 dias até secar. O tanto de pressão que vai sofrer esse planeta, compressão, pressão, né? Foi uma catástrofe mundial. Muitos creem que vulcões entraram em erupção, né? Jogando muita água para cima, vapor de água que sai de vulcões, né? E meteoros, asteroides, foi uma coisa cataclísmica, né? O próprio nome do grego para dilúvio é cataclismo. Então, a maneira mais fácil que tem para se provar isso é a fossilização, que o dilúvio aconteceu e foi universal. Para se fazer um fóssil, precisamos de quê? Precisamos de água, precisamos de mineral, mas precisamos de ser instantâneo. Tem que ser um evento rápido, né? Tem que ser algo imediato. E o dilúvio foi assim. Diz a própria palavra de Deus que o dilúvio pegou a todos de surpresa, né? Primeiro que ninguém sabia que chovia. Não havia chuva como nós entendemos chuva hoje em dia, né? Um vapor regava a terra, era um meio ambiente assim, nos 22 graus Celsius, por aí, em todo o planeta, né? Do norte ao sul, do leste ao oeste, não havia área inóspita, não havia desertos assim, não havia clima tórrido, clima subtropical, subúmido, era um clima só, um mundo só, um continente só, uma água só. Então foi um evento repentino. No mesmo instante, quando explodiu as fontes do grande abismo, abriram-se as comportas do globo, dos céus, desceu água de uma vez só e matou a todos de uma vez só, num segundo só, instantaneamente. E ali aquela lama de terra misturada com água, com mineral, a terra é muito pródiga em minerais, né? Silício, ferro, cobre, magnésio, etc., permitiu aquela lama que fossilizou, né? Veja que você não consegue achar nem aqui no Maranhão, aí na região da Chapada do Araripe, nem nas regiões fósseis da Argentina, onde acharam o Argentinosaurus, que é um dos maiores braquiossauros que o mundo já encontrou até hoje. Em lugar nenhum desse aí, você encontra os ossos juntos, o esqueleto montadinho, perfeitinho. Você encontra todos espatifados, esmigalhados, que teve alguma coisa que bateu em cima, foi uma pressão muito grande, né? Ou explodiu, levantou e jogou para os lados, ou caiu e espalhou. Então, a maior prova do dilúvio é a fossilização.
Inclusive, 75% dos animais e plantas que temos nos fósseis são conhecidos. Só 25% que não são conhecidos. Deus deixou a marca nas rochas, o quanto ele desagradou do pecado, né? Quanto ele estava triste e contrariado por cada corrupção do gênero humano. Então, veja bem, temos que ter rapidez para ter fossilização, né? Muitos peixes morreram até por asfixia, porque o peixe não consegue ficar fora da água, né? Então, ele solta amônia quando ele morre assim. Então, tem esses fatos aí que se encontrou tudo isso aí nas colunas geológicas. Então, tem que ter rapidez, tem que ter água, tem que ter mineral. Isso nós precisamos para se ter a fossilização. E nós encontramos a ordem, né? Que é exatamente a ordem das camadas das colunas geológicas. O que é a coluna geológica? É uma sequência ordenada, né? Na sequência a coluna geológica é o tempo que vai marcando por camada qual que é a era que aconteceu aquele evento. A inundação gerou modificação nos biomas do mundo inteiro, né? A densidade da água, quanto mais pesado, né, mais denso, é que vai mostrar quem vai afundar primeiro. Então, até nisso aí a ordem bate certinho, porque os primeiros, a coluna geológica está na seguinte ordem: peixe, anfíbio, répteis, aves e mamíferos. Então, a ordem é essa mesma aí na África, na Ásia, na Oceania, na Europa, nas Américas. Então, está evidente que isso não tem como ter sido montado por ninguém, né? Alguém fazer, deixa eu colocar aqui a ordem aqui, de maneira que fica aqui direitinho. Não tem isso. Então, a primeira coisa, o fósforo para se tornar fósforo tem que ser rápido, repentino, instantâneo, ser enterrado depressa. Até mesmo porque que se animal qualquer morrer, se fosse putrefazendo, né? Se ele fosse ficando, vamos dizer assim, corrompendo-se, poderia acontecer várias coisas. Por exemplo, outro animal que seja aquele que seja predador daquele, outro, né? Então, poderia haver isso aí, poderia apodrecer, poderia secar. Então, não pode, tem que ser rápido. A condição do dilúvio foi ideal para acontecer isso, né? Milhões de plantas, animais, dinossauros, tudo foram apanhados de surpresa. Então, animais e plantas só poderiam se tornar fósseis se fossem enterrados profundo e rapidamente, antes que os predadores, a decomposição ou o tempo os destruísse. E é isso que nós encontramos. Para ser fóssil tem que ser enterrado rápido, água, minerais. A lama e a areia ficaram duras como concreto e criaram as camadas fossilizadas. Então nós temos prova cabal, contundente, mostrando que realmente o dilúvio ocorreu no mesmo momento, no mesmo minuto, no mundo inteiro. Explodiram as fontes do grande abismo com água doce e quente e desceu as comportas do céu, né, com a água fria. A de baixo é salgada, a de cima doce, né? A água do céu doce e as de cá salgada e quente. E esse contraste permitiu que formasse os bolsões para que os peixes que não estavam na arca, muitos deles sobrevivessem. Porque nos bolsões de água salgada ficariam os peixes de água salgada. Nos bolsões de água doce viveriam aqueles de água doce. Hoje vamos fazer algumas perguntas aqui com respostas dentro desse tema dilúvio. Um primeiro assunto que se fala é o seguinte: de onde veio tanta água e para onde vai? Primeiro, de onde veio? As águas vieram de duas principais fontes, né? A fonte de baixo, fontes do grande abismo, explodiram, água salgada e quente, e as comportas do céu, que quando Deus pôs o firmamento, raquiá, no segundo dia cria o firmamento, raquiá, fica a água de cima e a água de baixo. Então, embaixo virou um grande oceano, né? Um só, chamado Pantalassa, e em cima ficaram águas, que eram aquela coluna de 30 metros mais ou menos aí de água, como se fosse um anel assim, tipo aquele Saturno, né, de gás, né, de água, de vapor, que é um excelente coador de ozônio, né, que é um raio maléfico que precisa, que é o ozônio não, que a camada de ozônio hoje substituiu, né, os raios infravermelho e ultravioleta do Sol, que tem que ser coados, filtrados. Hoje quem faz o serviço da água que tinha antes do dilúvio é o ozônio, mas o ozônio está sendo destruído pelos CFCs, os clorofluorcarbonetos que se usam aí para congelamento, né? Então as águas foi suficiente
porque naquele tempo não havia planaltos, planícies tão profundas, nem planaltos tão altos, né? Máxima nós teríamos aí, naquelas épocas, era de 2,5 km, a montanha maior que tinha aí, segundo os estudos da geologia. E o fundo do mar também por aí, no máximo 3 km. Depois do dilúvio, a gente tem a Fossa das Marianas com 11 km de profundidade. Tem o Everest com quase 9 km de altura. Então, a população do mundo naquele tempo do dilúvio, mais ou menos de 15 bilhões por aí, né? Fazendo as contas aí desde o ano 0 até o ano 1656. O nível do mar era muito diferente desse que é hoje aí. Nós tínhamos, então, muitas montanhas também no fundo, no assoalho do oceano, né? As chamadas cristo-oceânicas. Os oceanos, depois do dilúvio, ficaram muito profundos. Temos muitas montanhas hoje no oceano, né? Cristo-oceânicas, tem muitas cristas, tem montanhas que fora do oceano e dentro do oceano. Então mudou tudo. Mas antes do dilúvio o mundo era outro. O dilúvio é um marcador de época, né? Antes dele e depois dele. Antes se vivia de um jeito, comia de um jeito, o ar era de um jeito, a atmosfera de um jeito, o nível de oxigênio era de um modo, os minerais, depois do dilúvio, alterou tudo. Nós já vimos isso aí. Você pode procurar os vídeos aí dos dias pré-diluvianos. Então, onde estão as águas? As águas do dilúvio foram para os polos. A Terra era redondinha, igual a bola, ficou oval. Polo Norte e Polo Sul estão lá congeladas, né? Lá, quilômetros e quilômetros de água que estão lá para você saber que são águas que foi desse tempo aí do dilúvio. Se a Terra fosse totalmente plana, como é hoje, sem montanha ou bacia, já mostramos aí que tinha até algumas montanhas de 2 km aí, o fundo do mar também. Hoje, esse tanto de água que nós temos no mundo, esses oceanos, 5 maiores oceanos, dá para fazer uma camada de 3 km de profundidade, né? Ela seria coberta com 3 km, poderia cobrir o mundo inteiro se fosse a Terra antes do dilúvio. A água é suficiente para inundar a Terra, porque não tinha esses montes de diferença que tinha aí, né? Como o dilúvio pode encobrir o Monte Everest? Não tinha Monte Everest, né? Monte Everest é uma bacia sedimentar, porque acharam fóssil de peixe em cima, lá nas alturas de 8.848 metros de altura. Então não tinha a Cordilheira de Himalaia, a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Atlas, as Rochosas, o Kilimanjaro, etc. Como sabemos que o dilúvio foi mundial? Já mostramos e provamos aí várias vezes, né? Que se não fosse, só fosse local, não precisava de colocar uma arca ali. Bastava avisar o povo, cada um ia saindo para um lado e saindo para o outro. Já mostramos as evidências dessa bíblica do dilúvio. Outra coisa interessante é que havia um animal, um dinossauro chamado pterossauro, que voava, que pesava até 100 quilos. Ele não voaria hoje nessa atmosfera de hoje aí. Porque naquele tempo diz que separou a água de baixo e a água de cima. Então aquelas águas de cima, ela tinha outra pressão. Não era essa de nossa aqui não. O metro de coluna d'água era diferente. 1 atm, uma pressão atmosférica, hoje é de 1. Naquele tempo era de 4. Então 1 atm do ar atual mais 3 atm daquela camada de água que havia em cima, que caiu, que abriu a janela, desceu tudo no dilúvio, permitia então que o pterossauro voasse. Porque a densidade dele conseguia se adequar no nível do ar, dentro daquela encaixava na coluna de água. Vamos ver mais o que aqui. Grandes vulcões também entraram em erupção no tempo do dilúvio e jogou água, né? Um vulcão consegue mandar todo ano 500 quilômetros cúbicos. Lembrando que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. 1 metro cúbico de medida linear, comprimento 1 metro, largura vezes a altura, que deu 1 metro, uma caixa d'água que tem 1 metro cúbico, cabe 1.000 litros. Então, um vulcão manda para a superfície em vapor de água mais de 500 quilômetros cúbicos. 500 aí, milhões, né? Milhões de litros de água por ano. Água juvenil é a água que nunca foi usada antes. As demais águas, você sabe pegar o ciclo da água. Chove, calor, vai, condensa, depois precipita, fica assim. É um ciclo hidrológico. A água fica rodando na mesma, né? Então, o relato bíblico mostra isso aí. Que, na verdade, foi uma catástrofe, né?
Que problemas são resolvidos sob o dilúvio? Maior preocupação. Já falamos na coluna geológica, se constatou que houve uma oscilação instantânea rápida, mundial, para tudo quanto é lado, de quantos oceanos, que naquele tempo só tinha um, em todos os continentes que só tinha um, e a ordem é a mesma, peixes, anfíbio, réptil, ave, mamífero, conforme o peso, né? Mamífero, aves, répteis, anfíbios e peixes. O peixe está dentro lá, né? Essa teoria das placas tectônicas, que surgiu com Alfred Wegener, dizendo que a Terra tem 4,5 bilhões de anos e tal, é que fala aí sobre as 15 principais placas tectônicas, de 50 que existe, que passam aí pelo mundo afora, formando o Círculo del Fogo, onde há mais terremotos, né? Onde elas comprimem ou passam pela outra, e quando passam pela outra, formam o desdobramento, que são as cordilheiras, né? Então, as placas tectônicas geram compressão e pressão e elevação surgindo das grandes cordilheiras. Estamos ficando por aqui, fica na paz, tchau, tchau. E ficamos por aqui, semana que vem nós voltamos de novo com mais um episódio aqui do Baldo Escriba Podcast, amém? Se você nos ouve pela rádio, nos acompanha aí no YouTube, é só digitar lá no YouTube, Baldo Escriba Podcast, curte, comenta, se inscreva no nosso canal, apoia aí o Reino do Céu, amém? Fique com Deus!